Tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo, diz Dom Fernando Ocárias, numa carta que escreveu no final do ano passado, diz: Jesus Cristo, perfeito homem, viveu plenamente o valor humano da amizade. No Evangelho, vemos como, desde que era muito jovem, tinha um relacionamento amistoso com as pessoas que o rodeavam. Já quando tinha 12 anos, voltando para Jerusalém, Maria e José estavam certos de que Jesus caminhava junto com algum grupo de amigos ou familiares. E continua a carta evocando vários momentos da vida de Jesus que se pode tirar dos evangelhos, em que se intui esse desejo da amizade humana até, né, de Cristo com as pessoas, e que quer ter amizade com cada um de nós. Vamos começar nosso recolhimento exatamente com isso, essa amizade com Cristo. Cristo quer ter amizade comigo. Às vezes podemos considerar Cristo como um personagem da história, distante, como alguém que tem boas ideias e pode me ajudar com aquelas ideias, como alguém que conheço desde a infância e já me falaram dele, mas um personagem distante porque as ideias não me chegam profundamente no meu coração. Um personagem em que eu tenho uma relação formal, como tenho com um professor que me explicou alguma coisa e me lembro das explicações que ele teve para comigo, como de um escritor que li os seus livros e gostei das ideias que estavam naquele livro, como uma entrevista que li de um conhecido da ciência ou da computação e que gostei um pouquinho das suas ideias, como um jogador de futebol que conta um pouquinho os treinamentos e assisti vários jogos dele, mas não é uma relação de amizade, porque eu não fui na casa desse professor, eu não tomei uma cerveja com um jogador de futebol. Eu não tive uma relação tão próxima com essas pessoas. Conheço suas ideias, sigo no Twitter, sei lá, mas eu não tenho uma proximidade verdadeira com essas pessoas. E às vezes pode ser que Jesus Cristo para nós seja mais ou menos essa pessoa, distante. E a relação que tenho então com Cristo é uma relação anônima. Interessante nessa palavra anônima, né? Porque o que é o anonimato, né? É aquela pessoa que faz sem ser vista, não existe para todos os efeitos, né? Não tem nome, uma assinatura mais direto, mais automático, anônimo, quer dizer isso, né? Sem nome, né? Eu não tenho nome para aquele jogador de futebol distante, porque eu vejo ele, eu sei o nome dele, mas ele não sabe o meu. Eu sou um anônimo naquela massa. No estádio eu sou mais um entre aqueles vários. Eu sou um anônimo para aquele professor que me deu aula anos atrás e nem sequer me lembra mais que ele me deu aula, entre vários alunos. Difícil que se lembre, só se tivesse algum destaque ali especial. Eu sou um anônimo, recebo dessas pessoas que admiro uma coisa ou outra, mas eu sou um anônimo, porque não é uma relação de ida e volta. Será que para Cristo a minha relação também é de anonimato? Não deve ser, né? Porque Cristo sabe o meu nome, né? Eu existo por um amor divino e Cristo quer ser meu amigo, um amigo verdadeiro.
Que descoberta, né, deve ser para nós, né? Que Cristo seja o nosso amigo. São José Maria, uma vez, deixou por escrito um dos seus livros aquilo que ele foi trabalhando na sua vida espiritual. E a primeira citação dessas ideias aparece numa sua agenda, no comecinho da sua vida espiritual, em que ele, ao fazer um retiro, tem essa descoberta. Diz, foi tirado da sua agenda e depois virou um ponto de forja: Deus é meu Pai. Se meditares nisto, não sairás dessa consoladora consideração. Deus é meu Pai. Jesus é meu amigo íntimo. Outra descoberta, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. O Espírito Santo é meu consolador, que me guia nos passos de todo o meu caminho. Pensa bem nisso. Tu és de Deus e Deus é teu. E aí está, né? Jesus é meu amigo íntimo. Outra descoberta. Coloca São José Maria na agenda dele, ele escreveu assim, e depois foi quase literal para o Forja. Jesus é meu amigo. Outra descoberta, que eu descubra. Deus é meu amigo, não é um contato anônimo que eu posso ter, né, de saber então algumas informações que me chegam. Ele quer ser meu amigo íntimo, né, em que eu conto coisas para ele, peço-lhe ajuda e ele retribui. Ele sabe o meu nome, não sou um anônimo. Ele quer ter essa confidência comigo e eu também tenho a chance de confidenciar com ele. Foi o que então aconteceu com esses vários personagens do Evangelho. São Pedro, né, que confidencia que a sua sogra está doente e Cristo vem e cura a sua sogra. Na casa de Levi, Jesus vai, que é São Mateus, e ali conhece os seus amigos cobradores de impostos, né? E com certeza ali teria essa atenção para os seus amigos, tentando ajudá-los para que se convertessem também. E o pesar de Levi ao ver que seus amigos queriam mais o dinheiro do que Cristo, é o pesar de Cristo também. Visita o Simão leproso, a quem Jesus tinha curado da lepra, e por isso organiza aquele jantar com tantas pessoas. Jesus vai na casa daquele Simão. É o Jesus que vai também na casa do Jairo para curar a sua filha doente, e tem essa atenção, vai lá. Podia curar à distância, mas não, ele foi na casa do Jairo lá. Dormiu também na casa do Zaqueu, onde havia vários que ofereciam pousada para Cristo, e Cristo vai até Zaqueu, que nem sequer tinha oferecido pousada. Dá essa honra a Zaqueu da sua presença e consegue a conversão de Zaqueu. Darei parte da minha fortuna, diz Zaqueu. Se tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Consegue a conversão de Zaqueu, mas tem essa amizade com Zaqueu. E é assim que Jesus tem com cada uma dessas pessoas, sem querer ter nada em troca, que é ter amizade, que é ter amizade comigo também. Então, a primeira consideração da nossa meditação hoje no recolhimento é que eu saia do anonimato nessa conversa com Cristo, que eu tenha essa relação pessoal com Cristo. Pessoal supõe que eu sei o nome, converso com Cristo, e que eu tenho consciência que Ele sabe o meu nome e sabe as minhas circunstâncias, muito mais do que eu mesmo. Santo Agostinho tem aquela frase que Deus é mais íntimo do que o mais íntimo meu. Interessante, Ele sabe muito mais do que eu mesmo sobre a minha vida. Íntimo meu, é mais íntimo do que o íntimo meu, me conhece mais do que eu mesmo, do que eu julgo conhecer-me. Jesus conhece muito mais, né? E me chama pelo nome. Não foi assim que chamou pelo nome a cada um desses personagens do Evangelho? Fui na casa deles, também chama pelo nosso nome. Não é uma relação anônima, mas pessoal. Para isso,
é necessário que nós façamos um exercício dessa amizade pessoal com Cristo. Porque é verdade, é notório, é uma amizade muito mais íntima que nós somos chamados a ter, mas ela tem algumas características especiais, únicas, porque Cristo na encarnação estava do nosso lado, do lado da humanidade aqui, há 2000 anos atrás, e era possível conversar com Ele, abraçá-lo, sair, conversar pessoalmente com Ele. Nós podemos tudo do mesmo modo, só que do mesmo modo, interior, verdadeiro, só que materialmente, fisicamente diferente. Está aqui conosco na Eucaristia e que nós saibamos conversar com Ele às vezes que vamos a visitá-lo na Eucaristia, porque ele é meu amigo, ele me entende. Como que é bonito, né? A gente escuta a oração dos santos que estão lá conversando com Deus, né? Quem presenciou as meditações de São José Maria, Maria Teresa de Calcutá, quando estava diante do Santíssimo, São João Paulo II, que impressionante era, né, para essas pessoas, né, quando estavam diante do Santíssimo, estavam não diante de uma caixinha qualquer, uma caixa, não, era Deus, né? E quando São José Maria se dirigia ao sacrário, estava conversando de verdade com Jesus, e aquilo tocava o coração das pessoas que viam, nossa, para ele não é uma caixinha, é Jesus que está lá. E para mim, é uma caixa ou é Jesus mesmo? Né? Eu tenho que fazer esse exercício, essa é a diferença, porque Cristo está lá com o seu corpo, sangue, alma, divindade. Nós que somos dados ao material, a gente quer tocar o material, a gente não consegue plenamente como foi naquele momento, materialmente. Mas espiritualmente conseguimos até mais, ter essa amizade até maior do que tiveram aqueles personagens do Evangelho. Porque Cristo estava num momento, numa circunstância física concreta. Não podia estar em um lugar e no outro ao mesmo tempo. Estava em Jerusalém, então estava em Jerusalém, teria que ir em Jerusalém para encontrá-lo. Foi para Nazaré, estava em Nazaré. Voltou, passou para Samaria. Cristo estava nesses lugares em um só lugar e eu precisava acompanhá-lo. Teria que ser um dos discípulos, um dos apóstolos, para acompanhá-lo naquele momento. E Cristo dormindo não teria jeito, só se eu acordasse para poder conversar com Ele. E agora na Eucaristia? Em todos os momentos eu encontro Cristo. Depende só de mim. Eu vou ao Santíssimo mais próximo, ali está Cristo. Posso ter essa amizade com Ele, essa conversa com Ele, íntima. Qualquer circunstância, continua Dom Fernando, qualquer circunstância serve para Jesus estabelecer uma relação de amizade. E foi assim no Evangelho. Tantas vezes vemos deter-se com cada pessoa. E agora também quer deter-se com cada um de nós, desse modo sacramental, mas verdadeiro, né? Alguns minutos de conversa foram suficientes para a mulher samaritana se sentisse conhecida e compreendida. E é verdade, né? Aquela conversa de Jesus já toca o coração, transforma aquela mulher. E precisamente por esse motivo perguntou: não será esse o Cristo? Os discípulos de Emaús, depois de caminharem e se sentarem à mesa com Jesus, reconhecem a presença daquele amigo que fazia arder seus corações com a sua palavra. E Jesus, qualquer brecha que as almas dão, Jesus aproveita para estabelecer essa amizade, mas eu tenho que dar essa brecha para ele. Podemos usar como estudo de casa, podemos dizer assim, né? De algo tão bonito, né? Exatamente essa passagem que o Dom Fernando nos cita. Essa passagem tão bonita, né? Dos discípulos de Emaús. São Lucas é o único que nos conta essa passagem. Os discípulos de Emaús, a gente lembra, são esses discípulos que estavam indo embora, tristes, depois da morte de Cristo. Cristo tinha morrido. Depois,
de todos os acontecimentos, a morte na cruz, tão chocante, porque era o castigo mais vergonhoso que podia receber um condenado, e vão embora. Esperam até um pouco mais para ver se acontecia alguma coisa, mas não, já era domingo, Cristo tinha morrido na sexta, era o primeiro dia da semana, a segunda-feira da época, era o domingo, e estava indo embora, né? Começa a semana, eu vou voltar para casa e continuar as minhas atividades que eu fazia antes de conhecer Cristo. 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, diz o Evangelho, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. E era o que tinha no coração, a lembrança da morte de Cristo, as últimas palavras do Senhor que eles teriam escutado. Iam falando um com o outro sobre tudo o que tinham passado. Enquanto iam conversando e discorrendo sobre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Cristo passa do nosso lado, numa igreja vizinha, passa do nosso lado, no acontecimento da nossa vida, e eu tenho que dar essa brecha para que Ele possa entrar no meu coração, né? Não fica distante, eu tenho que dar essa brecha, né? Foi o que fizeram esses discípulos de Emaús, né? Sem saber que era Cristo, deram uma brecha, porque enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles, caminhava com eles, mas os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Veja, uma relação íntima que é Cristo ter comigo, não é um anonimato, né? Porque Ele vai lá e me pergunta: o que está te acontecendo? Interessante, se costuma dizer que o verdadeiro amigo não é aquele que presta atenção nas minhas palavras. O verdadeiro amigo é aquele que presta atenção no que eu não digo. É bonito, né? É verdade, aquilo que eu não digo, mas expresso no meu rosto, no meu comportamento, no meu modo de ser alterado, e o amigo percebe: tem uma coisa diferente, né? O que eu digo, todo mundo, se tem ouvido, escuta, é óbvio, né? Agora, o que eu não digo, o que não está claro, evidente nas palavras, o amigo percebe. Jesus quer ser meu amigo, que eu tenha essa descoberta que teve São José Maria. Jesus Cristo é meu amigo íntimo. E quando escreve em Forja, São José Maria coloca em maiúsculas: amigo, um amigo por excelência, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. Que eu tenha essa relação pessoal com Cristo, não uma anônima, dizendo: Deus ama a humanidade, eu faço parte da humanidade, então Deus me ama. Não, Ele me ama com o meu nome, sabe o meu nome, e percebe aquilo que eu não digo. Por que estáis tristes? Pergunta para aqueles de Emaús que estavam indo embora. Perguntou-lhes: por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: e olha, dá uma brecha, mas nesse primeiro momento, como aconteceu com a samaritana, nesse primeiro momento, é uma brecha mínima, já não quer conversa, nem sequer imagina quem é que está do lado. És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Né? Com uma espécie de desprezo, assim, como foi também com a samaritana, que ela diz: como tu, sendo judeu, venha falar comigo. Mas Cristo insiste, quer ter amizade conosco. E aqueles que conversam ali em Emaús lhe tratam mal, mas Cristo continua: és tu, por acaso, o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? E Cristo se faz de inocente ali. O que foi? Conta, o que foi? Disseram-lhe a respeito de Jesus:
Era um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Interessante, olha esse relato aqui que eles fazem. Eles estão falando de Jesus como um personagem anônimo. A respeito de Jesus, era um profeta e tal. Mas que diferença de ter a relação íntima? Jesus está do meu lado aqui. Eles estão com o Jesus anônimo, que nós não devemos estar. Estão com Jesus anônimo e nós somos chamados até com Jesus pessoal, que está do meu lado. E eles ali falam do Jesus anônimo. Era um profeta poderoso, de obras em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E os vossos sumos sacerdotes, os vossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. Fosse ele, que havia ele, distante, um rei distante, restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Vão contando de Jesus como um personagem da história. Não contam como algo que eles tinham amizade. Esquecem até, nem percebem que está do lado dele, do lado de cada um deles, Jesus. Será que a minha relação é assim? Senhor, me ajuda, que eu quero ter essa relação pessoal com o Senhor. Que eu saiba, que o Senhor sabe o meu nome, sabe as minhas dificuldades, sabe tudo o que me acontece, antes mesmo do que aconteça, já prevê, já quer me ajudar, me acompanhar. Que eu tenha essa descoberta de São José Maria. Jesus é meu amigo íntimo, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. E que eu tenha essa disposição de conversar com o Senhor muitas vezes. Não tenho o privilégio que tiveram os apóstolos, os discípulos, de materialmente vos tocar, de tocar o Senhor. Mas eu tenho algo muito maior, porque eu posso aceder ao Senhor em qualquer momento, em qualquer lugar. Recebo a graça dos sacramentos, que os apóstolos naquele primeiro momento nem sequer tinham. Só depois veio os sacramentos, depois da subida aos céus do Senhor. E eu posso ter essa relação íntima que tiveram santos. E quando falavam com o Senhor, no sacrário, não falavam com uma caixinha, mas falavam com o Senhor mesmo. Que eu não seja como esses discípulos de Emaús no começo, que não reconheceram o Senhor porque tinham ainda uma relação anônima. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. E eles ainda contam, agora abra o coração. Essa já é a parte que já começa um pouquinho do pessoal. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos. Então já abrem o coração e contam, olha, é verdade que aconteceu tal isso aqui também. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Então, contam, olha, é verdade que tinha esses indícios aqui, nós desprezamos esses indícios e estamos indo embora. Abriram o coração, contaram um pouquinho mais. E exatamente porque abrem o coração, contam um pouquinho mais, não ficam só naquilo de Jesus, o profeta. Jesus pôde falar com eles já de modo mais íntimo e lhes faz com uma correção: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. E já começou um diálogo de amizade com Cristo. Abriram um pouquinho o coração, contaram lá daquelas mulheres, dos apóstolos, que é verdade, tinha isso também, e nós não consideramos, estamos indo embora. E Jesus pode entrar ali, naquela brecha pequena que eles deixaram, daquele coração contrito deles, e Jesus entra e lhe explica as Escrituras. A amizade supõe abrir a correção. O verdadeiro amigo corrige o outro porque quer o bem do outro, não porque o outro tem um defeito que me desagrada,
Não, porque o outro tem algo que ele vai fazer mal continuar assim. Não porque me desagrada, mas porque ele faz mal. Pode ser que tenha outra coisa que desagrada, mas eu deixo, porque me preocupo mais daquilo que ele faz mal. Jesus vai e corrige aquele que tinha no coração, porque eles fazem mal, porque estavam indo embora, desertores, fugindo de Jerusalém, sem esperar a ressurreição, sem acreditar nem sequer naquela ressurreição. Cristo tinha falado para os apóstolos, os discípulos já tinham recebido a notícia, mas não queriam acreditar. Essa amizade pessoal, Deus não ama a humanidade, mas me ama. E é bom, vamos fazer umas perguntas para nos ajudar antes de terminar nossa primeira meditação. Manifestações dessa amizade pessoal com Cristo. Manifestações. Quando há alguma dificuldade, como eu recorro a Cristo? Eu recorro como algo pessoal e conto, como no final acabaram falando os de Emaús? Pelo menos abriram lá, falaram uma dificuldade, contaram, ou falaram, ou sou como aquele do começo, de Jesus, aquele que era profeta em obras. A minha relação é pessoal com Cristo, Ele sabe o que me acontece, porque eu conto para Ele no meu coração e sei que Ele me escuta. Sei que Ele não só ama a humanidade, mas me ama. Se chegasse uma notícia de que a China está se tornando mais católica por causa do coronavírus, todo mundo resolveu se converter com desespero da doença, e agora toda a China tem mais 1 bilhão de católicos no mundo com a conversão dos chineses. Mas se num domingo em que 1 bilhão a mais de pessoas assistem à missa, se naquele domingo eu não for à missa, Deus sente a minha falta. Onde está fulano? Porque a relação é pessoal. Deus me ama pessoalmente. Não é que eu posso ser trocado até por privilégio. Não, Deus, já foi 1 bilhão a mais aí, então eu posso não ir. Não, Ele sente a minha falta. E se chego atrasado também. Onde está fulano que não chegou até agora? Se não faço oração num dia, Deus sente a minha falta, que não conversei com Ele. Uma mãe que espera a ligação de um filho que está viajando no exterior, e espera, que o filho ligue logo, porque quer conversar com ele. Espera aquela ligação, que o filho lhe fale. E se ela não liga, ela tenta ligar para falar, porque será que aconteceu alguma coisa? Quer ter essa atenção para o seu filho. É Deus que quer ter conosco, em Cristo, essa amizade. Depois já vamos continuar essa passagem, mas que olhemos para a nossa oração agora, o acolhimento, todo ele é um tempo de oração, depois que acaba a meditação continuamos também, mas que olhemos, de verdade. Senhor, minha oração não é pessoal, eu quero que seja mais pessoal, me ajuda, Eu quero ser como aqueles amigos grandes que o Senhor teve no Evangelho. Quero ser um desses amigos. E sei que grande parte depende do meu esforço de tirar o anonimato da minha oração e ter esse desejo verdadeiro de ter amizade com o Senhor. E eu vou conseguir. As mães têm uma característica bonita, porque as mães unem com a amizade entre dois amigos. As mães se unem também, de certa forma, porque se conhecem, A mãe de um de outro. E no caso do cristianismo nós temos Maria como nossa mãe, que é a mãe também de Jesus. Jesus deixou a sua mãe para ser mãe nossa. Identificou-se tanto que é a mesma mãe. Que nós, através dela então, consigamos sair desse anonimato e ter essa amizade grande com Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.